Lucas capítulo 15 nos relata quando Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida ou moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Mas por que Jesus conta essas parábolas? No início do capítulo 15, nos relata que alguns fariseus questionaram Jesus de por que Jesus se assentava com pecadores, ensinava pecadores. Quem eram esses pecadores? Veja bem, os fariseus eram religiosos da época, eram seguidores fiéis, assíduos da lei de Moisés e de suas tradições. Então, para eles, aos olhos dos fariseus, eles eram santos, eles eram perfeitos, homens perfeitos, merecedores da salvação que Deus estava preparando para Israel. Então, aos olhos dos fariseus, todas aquelas pessoas que não viviam como eles, não seguiam a lei de Moisés à risca, não viviam as tradições à risca, todas aquelas pessoas eram pecadores. E Jesus, então, diante desse questionamento, Jesus conta para eles 3 parábolas. A primeira da ovelha perdida, quando o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela que estava perdida. E veja como termina essa parábola. Jesus diz assim: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus conta a segunda parábola da moeda perdida e ele diz que uma mulher perde a sua moeda, então vai à casa, arruma a casa e procura por aquela moeda até achá-la. E quando acha a moeda, ela se alegra. E no final da parábola, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Jesus conta a parábola do filho pródigo, uma parábola muito conhecida, em que o filho pede sua parte da herança e vai viver a sua vida, mas quando aquela herança acaba, quando está jogado ali na sarjeta, ele volta para a casa do pai e o pai o recebe com felicidade. E o filho mais velho, que havia ficado em casa, cobra ciúmes porque o pai tratou daquela forma o filho mais novo, que foi rebelde, que foi embora, depois voltou. E no final da parábola, Jesus encerra essa parábola com uma conversa do pai com o filho mais velho. E diz assim: mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Veja bem, Jesus conta essas 3 parábolas, 3 ilustrações, para ensinar uma única verdade a respeito do reino dos céus. O nosso ingresso, a nossa entrada no reino dos céus, ela se dá somente mediante o arrependimento, somente mediante a conversão, o abandono dos nossos maus caminhos e a crença no Filho de Deus, em Jesus, o nosso bom pastor. Jesus diz em João 10, ele diz que ele é o bom pastor e dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio ao mundo como bom pastor, salvar não as pessoas que eram santas aos seus olhos, não aqueles que se achavam merecedores da salvação, merecedores das bem-aventuranças de Deus. Ele veio salvar o perdido. É por isso que ele conta a parábola das 100 ovelhas e ele diz que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 que se acham justos aos seus olhos e que não necessitam de arrependimento. Jesus diz na parábola do filho pródigo que é necessário arrependimento. O filho abandona os seus maus caminhos e volta para a casa do pai. Ele arrepende dos seus atos. Ele volta clamando por misericórdia. É esse o coração daqueles que Jesus busca. É esse o coração que Deus busca em nós, miseráveis pecadores. Então, como na parábola da moeda perdida, Jesus diz: haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende. Os anjos exultam diante de Deus por um pecador que se arrepende. Essa é a mensagem das parábolas que Jesus conta. Essa é a mensagem que Jesus pregou aos fariseus, aos religiosos daquela época.
aqueles que confiavam em suas próprias forças, em suas próprias obras, achavam que por serem bons demais, por serem santos demais, eles eram merecedores do reino prometido, do reino de Deus prometido ao povo de Israel. Mas Jesus vem e mostra para eles que o que nos leva ao reino dos céus, o que nos leva para a vida eterna, é arrependimento. É arrepender-se dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Voltarmos para Deus com fé, crendo no sacrifício de Jesus, crendo que Deus enviou Jesus, o nosso bom pastor, para dar a sua vida por nós. E mediante o seu sacrifício na cruz, nós somos então reconciliados com o Pai e podemos voltar para a casa do Pai, para o nosso lar, de onde nós nascemos, de onde nós fomos formados. Você que me ouve, você que vê esse vídeo, ouça essa mensagem, assim como Jesus a proclamou em sua época, de que não há possibilidade de entrar no reino de Deus por seus próprios méritos, por suas próprias obras, pelo tanto que você é bom, pelo tanto que você é honesto, ou uma boa pessoa, ou uma pessoa de família. Isso não tem mérito diante de Deus. Isso não é suficiente para fazer você justo diante de Deus, para Deus olhar para você como um inocente. A Bíblia nos apresenta como pecadores. E o sacrifício que satisfez a justiça de Deus foi a morte de Jesus na cruz, porque assim a lei exigia a morte de pecadores, para pagar os pecados. E Jesus morreu como nosso pastor, dando a sua vida em nosso resgate. Por isso, eu quero chamar você ao arrependimento, à fé, a crer em Jesus como seu Salvador. E assim como Jesus contou essas parábolas, é necessário arrepender-se e crer em Jesus como nosso bom pastor, como o nosso caminho de volta para a casa do Pai, como a nossa luz que ilumina os nossos caminhos. Creia em Jesus, arrependa-se dos seus pecados, volte para a casa do Pai. Jesus entregou a sua vida por nós. Creia nele, assim você herdará o reino dos céus, assim você herdará a vida eterna com Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Reflita nessa mensagem e que Deus te abençoe.